eu diria que essa seria a maior prova de que Deus existe. Ô, Léo, Tá? então você acha que pode ter, tipo, um mundo igual a Avatar? Sim, claro. Pode ter um mundo como Avatar. E Eu tenho certeza que existe vida em outros planetas. Como eu falei, se não houvesse, então a gente tem que dar a certeza que Deus existe, porque aí existe vida só aqui, porque Deus colocou aqui. Ô, Léo, e tem uma pergunta aqui, ó. Hum. Estão perguntando se você já assistiu o Interestelar e se é possível outro planeta ter o tempo passar mais rápido do que aqui na Terra. Não, mas não é possível, isso é provado. O que É provado? acontece? Então, se eu for pra lá, eu... Se você for num planeta, por exemplo, como a Lua, que tem menos gravidade, o tempo vai passar mais rápido pra você lá. A gravidade, ela é como se ela segurasse o tempo, né? Caramba. Tanto a gravidade como a velocidade. Se você estiver muito próximo da velocidade da luz, o tempo praticamente não vai passar pra você. As outras pessoas vão envelhecer, morrer e você vai ficar de boa. Cara, então, Entendeu? dessa maneira, você fica jovem pra sempre, Léo? E tem inclusive Tem um o. cara que tá fazendo isso daí, alguma coisa Não, isso assim? já foi feito. Tem um. Colocaram, por exemplo, um relógio atômico num avião e deixaram outro na Terra. E aí, por causa. Aí você tem a ação da gravidade, a ação da velocidade, e deu uma diferença de microsegundos lá de um relógio para outro. São relógios muito precisos. Então, isso já é provado. A relatividade do tempo, isso não é teoria, tá? Isso é provado, isso a gente sabe. Tá? Se você for. Tem até uma história lá do. Que foi um exemplo que eles usaram, que é bem antigo, que é o exemplo dos dois gêmeos. Tem dois irmãos gêmeos, né? Nasceram, obviamente, juntos e tal. E aí eles têm, sei lá, 20 anos. Aí você deixa um na Terra e o outro você bota numa nave espacial, que ela vai viajar a 80% da velocidade da luz. Aí daqui uns anos eles vão se encontrar, né? O gêmeo que ficou na Terra vai estar com 50 anos e o gêmeo que foi pro espaço tá com 30. Mas ele não curtiu tanto quanto Lógico, o tem cara. dúvida. E aí? Melhor E que ele ter aí? 50 anos aqui. E aí? Eu concordo, eu também concordo. Cara, é que tem coisa, pra quem gosta dessa área, eu conversei com alguém, eu não lembro quem foi Ô, agora, Léo. que falou isso aí, né? Não, pode falar que depois eu falo. É, que ele fala assim, eu não iria pra Marte, você tá louco? A Marte é um lugar horrível, tal, não sei o quê. Lógico, é um lugar absolutamente inóspito. Não tem lugar na Terra que é tão ruim quanto Não tem um Marte. sushizinho, não tem um camarão, não tem uma picanha, Não né? tem uma menina do Job, não tem nada. Mas na hora que forem os astronautas, logo aparece. A gente vai ter a primeira astronauta do Job. Vai ter, Isso Léo. vai acontecer. Né? Então, pô, lógico que é um lugar ruim, mas, pô, mesmo que eu morresse, mas, pô, pisei em Marte, você não vai querer? Tem gente que eu sei que não vai querer, mas quem estuda, gosta disso, você fala, meu, valeria a pena morrer por isso. Ô, Léo, e também acho que eu vi em algum lugar, não sei se foi nesse Story Channel e tal, tem um cara que ele cria algumas, tipo, umas casas embaixo do mar, que também ele fala que ele envelhece menos e tal, você já viu isso daí? Ele Tem tá até certíssimo. tem até hospedagem, né? Tem até Sim. algumas hospedagens que você paga lá pra, tipo, sei lá, dormir alguns metros abaixo do mar. Quanto mais próximo do núcleo da Terra, né, tem mais, né, o tempo passa mais devagar. Mas isso é tão insignificante, você entendeu? E o pessoal paga pra ir Não, lá e se tal. é por esse motivo, não tá fazendo, né, no sentido nenhum. Se o motivo é esse, tá? Se você tiver no alto do Monte Everest, o Monte Everest que é racista, inclusive, foi falado esses dias que o Monte Everest é racista, né? Se você estiver no alto do Monte Everest, você vai envelhecer mais rápido. Mais rápido, não, desculpa, mais lentamente. Tá? Se você tiver. Peraí, então eu falei o contrário. É, ao contrário. Não. Vai envelhecer no Mas- alto, não, mais rápido, perdão. Você vai envelhecer mais rápido, isso. No alto do Monte Everest, você vai envelhecer mais Não é rápido. por conta do frio também, será? Você- Olha aí. Olha Não, aí, tem tudo isso. o gelo conserva, pô. Você fica lá, você fica conservadinho. Ô, Léo, você Oi. gosta bastante, né, Léo, de falar sobre química, sobre Astrofísica eu gosto bastante. Eu astrofísica estudei e muito tal. no passado, voltei, tava estudando, dei uma parada agora. Tudo que eu estudei 25 anos atrás já não vale mais nada hoje, já tá tudo diferente. Né? Mas tá legal, tô reaprendendo muita coisa. Eu gosto bastante dessa área. E é uma coisa que a gente precisa fazer. Tem investimento nisso, né? O imbecil. Você viu que agora tem uma... Eles estão fazendo um negócio pra investir em foguetes brasileiros, né? Eu acho que conheço. a gente precisa pelo menos de satélites. É importante o Brasil ter Sim. satélites por causa do Amazonas, por causa da agricultura. A gente precisa ter os nossos satélites. Não se tem investimento em ciência de verdade aqui no Brasil. Tá? Você tem investimento, você joga dinheiro fora, pagando por um monte de doutorado e mestrado que não serve para droga nenhuma. E investimento sério no Brasil a gente não tem. Como eu falei, o IPEM, por exemplo, faz um trabalho muito bom, o IPEM tá largado. O IPEM lá na USP tá largado, tá às traças. Tá as traças. Não se abre mais Vaga. concurso,
não entra pessoas novas. O pessoal que já tá lá já tá desgostoso, né? E o incentivo também que você tem. Hoje, o cara cientista, ele não tem que fazer nada sério. Pra você fazer algo sério, tem até a teoria das 10 mil horas, né? Que fala que qualquer pessoa que estudar 10 mil horas sobre qualquer assunto, ele vai entender sobre aquele assunto tanto quanto qualquer ganhador de prêmio Nobel. Sim. Né? A teoria das 10 mil horas. Então, pra você ganhar um Nobel, você vai ter que ficar estudando anos, talvez décadas, numa coisa só. E hoje não. Pro cara ser considerado um bom cientista no Brasil, ele tem que ter publicação o tempo todo. Então o cara publicando um monte de porcaria. Um monte de merda. Ele fica o dia inteiro fazendo trabalho merda, né? Tem uns trabalhos lá que a gente via na área de civil que eu sempre brincava. Os trabalhos de civil. Era assim, você pega... Joga borracha no cimento, joga grama no cimento, joga pelo de cachorro no cimento, joga plástico no cimento, vai jogando coisa no cimento e vai medindo o resultado e vê o que acontece. Você não tem um ideal, um próprio. Peraí. E olha, isso daqui vai mudar a humanidade pelo que eu estudei, mesmo, né? pelo que... Não, nem só por isso, é assim, ó. Mesmo que mude pouco, né? Fala, mas pelo que eu estudei e tal, isso é compatível com isso. Que dá um resultado... E eu entendo que o resultado vai dar aquilo, que vai dar um resultado melhor. Aí eu vou estudar, porque eu quero chegar no resultado. Mas os trabalhos hoje, muitas vezes, assim, eu vou misturar A com B e ver o que dá. Foda-se. Você não tem nem perspectiva. Ô, Léo, você acredita que pode existir vida em outros planetas? E quais condições teriam que ter esse planeta aí? Eu acredito não, tenho certeza. Eu garanto pra vocês que estão assistindo, podem me cobrar, tá? Eu garanto pra vocês que existe vida em outros planetas. E é uma coisa tão certa, isso evoluiu muito ao decorrer dos anos, né? Até pouco tempo atrás, por exemplo, a gente acreditava que tem uma coisa na astrofísica que a gente chama de zona cachinhos dourados, tá? O que é o zona cachinhos dourados? Todo mundo já ouviu falar no conto dos cachinhos dourados, que ela entra na casa dos 3 ursos, tem o pai, a mãe e o filhinho, e ela vai ver a cama do pai é muito dura, a cama da mãe é muito mole, a cama do filho é boa, né? E ela vai comer a sopa, a sopa não, é o mingau dos ursos. O mingau do pai tá muito quente, o mingau da mãe tá muito frio, e o mingau do filho, ele tá bom, tá na temperatura certa, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fez com isso, né? Que nesse conto do Cachinhos Dourados, a Cachinhos Dourados é uma menina de cabelo loiro enrolado por esses cachinhos dourados. Ela entra na casa dos ursos e ela come o mingau quente. Ela, queima a boca, não quero, é um mingau quente. Sim. Aí ela come o mingau frio, o segundo mingau. Ela, tá muito frio, não quero. Aí ela vai no terceiro mingau que tá bom. Aí o pessoal fez uma brincadeira, né? Falou, Cachinhos Dourado, vai um cara lá, não é Cachinhos Dourado. Ele pega o mingau, tá quente. Aí pega o outro, tá frio. Aí ele pega os dois e mistura. Precisava ver o terceiro. Né? É a pessoa mais inteligente. Então, a zona Cachinhos Dourados é essa zona num sistema solar, que ela não é nem muito fria, nem muito quente, né? Então, você não pode estar muito próximo ao Sol, em tese, porque é muito quente. Se tá num lugar que faz 2.000 graus, a gente imagina que não pode ter vida. Você não pode estar muito longe, porque se também tiver um lugar que faz 5 graus Kelvin, Kelvin não é grau, perdão, 5 Kelvin, também não vai ter vida, né? Então, a gente até pouco tempo acreditava que nós tínhamos 3 planetas no nosso sistema solar dentro da zona habitável, a zona Cachinhos Dourados, que é Marte, Vênus e Terra, né? E é possível que que Marte tenha tido vida no passado. É possível que Vênus tenha vida. É possível. Só que, em tese, esses 3 planetas podiam ter vida. Estudando mais e explorando mais, descobriu-se, por exemplo, que a gente pode ter vida, inclusive, até em Mercúrio. Até em Mercúrio, tá? Porque, pô, mas Mercúrio tá colado no Sol. Sim, está colado no Sol, tá? Só que Mercúrio, ele tem um acoplamento de maré, então, por causa de estar muito próximo do Sol, o lado mais denso ficou virado para o Sol, então Mercúrio não gira. Então você tem um lado que está sempre quente, um lado que está sempre frio, mas você tem uma zona entre o quente e o frio, que tem uma temperatura boa em Mercúrio. Okay. E você tem crateras de meteoro, onde caíram gelos, lá não pega a luz do Sol, e esse gelo tá lá. Então você pode, inclusive, ter gelo. Então, em tese, eu não acredito que tenha vida em Mercúrio, mas em tese poderia ter vida até em Mercúrio. Né? Poderia ter vida em Saturno, poderia... Por exemplo, poderia ter vida em Júpiter. Tem uma lua, por exemplo, tá? Que em tese está fora da zona Cachinhos Dourados, que é a Europa, que por causa da gravidade do planeta tem tanto atrito nessa lua, que é uma lua em tese de gelo,
tem mais água em Europa, na Lua, do que tem no nosso planeta. E por causa da gravidade do planeta, e você girando, um movimento elíptico, você gera tanto fricção, que você gera tanta energia, que por baixo da camada de gelo você tem água líquida. Então pode ter vida. É uma lua que pode ter vida. E tá longe. Então aqui nós temos, na verdade nós descobrimos que a gente tem muito mais lugares no nosso sistema solar que pode ter vida. E aí você multiplica, sei lá, pelo menos 5, 6 lugares que é possível ter vida só nessa estrela, e a gente pode ter, tá? Se fala em 200 bilhões, tá? Mas a gente deve ter 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, e é provável que existam mais de 1 trilhão de galáxias. Nossa senhora. Então você multiplica 1 trilhão, vai, bota que seja 100 bilhões de estrelas, então você multiplica 1 trilhão vezes 100 bilhões, Meu Deus. vezes 6, para usar o número que a gente tem aqui. Qual que é a chance desses infindáveis planetas ou luas você ter vida? Não tem. Se há vida, aí tudo bem. Aí eu falo, se a gente descobrir um dia, se a gente pudesse monitorar o universo inteiro, se a gente pudesse monitorar o universo inteiro e descobrisse que aqui é o único lugar que tem vida, eu diria que essa seria a maior prova de que Deus existe. Ô, Léo, Tá? então você acha que pode ter, tipo, um mundo igual a Avatar? Sim, claro. Pode ter um mundo como Avatar. E- Eu tenho certeza que existe vida em outros planetas. Como eu falei, se não houvesse, então a gente tem que dar a certeza que Deus existe, porque aí existe vida só aqui, porque Deus colocou aqui. Agora, se Deus não colocou aqui magicamente, e o fato da vida ter se originado, até se originou a vida na água, por quê, né? Porque você tinha elementos químicos que foram se formando substâncias. Essas substâncias, como a água é um solvente universal, né? A água é o solvente universal. Então lá essas substâncias podiam, dependendo da temperatura, dependendo da concentração de outros elementos na água, esses elementos, eles se formavam, se dissolvia, os átomos ficavam livres para formar outras substâncias. Isso foi acontecendo até aparecerem estruturas básicas, como aminoácidos, como proteínas. E aí deu origem à vida. E se a vida aconteceu dessa maneira, não quer dizer que Deus não existe. Então tem gente que fica revoltado. Não, Deus chegou aqui, botou Adão e Eva, e o mundo tem 6 mil anos. Não, gente, o mundo não tem 6 mil anos. Isso já tá provado, você me desculpe. Tá? Não tem como falar que o mundo tem 6 mil anos. Agora, o fato Deus não precisa, não necessariamente ele precisou fazer a vida com um toque de mágica. Ele pode ter colocado os ingredientes e dado as condições para ela surgir. Então isso não invalida. Tá? Então se a vida surgiu desta maneira, como a ciência diz que surgiu, é impossível, com tantas oportunidades no universo, que só tenha surgido aqui. Ela, com toda a certeza do mundo, ela tem que ter surgido em outros lugares. E vários outros lugares. A gente só ainda não achou. Então você acha que qualquer hora pode surgir aí descobrir aí e tal? Eu acho que não. Mas é porque demora muito, né, Léo? Se a gente vai descobrir outra história. O fato da gente descobrir, tá? Ou não descobrir, a ausência de... não fui eu que falei isso, né? Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência, como diria Carl Sagan. Não é porque a gente não encontrou que não existe. Talvez a humanidade acabe e a gente não encontre. Tá? Mas que existe, existe. Que existe vida. E quando eu falo que existe vida em outro planeta, não quer dizer que eu estou falando que os alienígenas estão vendo disco voador pra cá. Isso eu já não acredito. O ETzinho do... Isso eu já não acredito. Varginha. Eu já não acredito. Mas que existe vida em outros planetas, com toda a certeza do mundo. Isso é então a gente valida a estatística. Ou foi realmente Deus colocou a vida aqui e só queria que tivesse aqui. Ô, Léo, e você acha que existem aquelas pessoas que moram no mar mesmo, lá embaixo e tal, aquelas cidades... Pessoas com inteligência igual a nossa? Não, exatamente. Com certeza não. Nem debaixo da terra. E aqueles disco voador entrando no mar, hein? Como é que é? OSNI, né? Que eles chamam? Objeto submarino não identificado, né? OSNI. Não, eu nunca vi isso aí. Você já viu isso aí? Tem uns videozinhos rolando aí. Não, mas vídeo tem de tudo, né? Vídeo tem de tudo que você imaginar. Ô, Léo, e você já estudou muito os dinossauros? Não, já não é muito minha área. Paleontologia, essas coisas já não é muito a minha área. Não... Gosto, mas assim, a gente tem que escolher também o que vai estudar. Não dá pra gente estudar tudo. Muita coisa, né, Léo? Não dá pra estudar tudo. Gosto, ser uma coisinha ou outra, mas até quero trazer, falei com você, né, que quero trazer o Eli, cara... Legal, pô, verdade, doutor. Já falei com ele, só que ele é de Minas Gerais, né?
Quando ele estiver aqui... Aí a gente pergunta pra ele. Aliás, é um debate que eu queria ter com ele. É. Como surgiu a vida? A gente quer... Aí a gente legal, tem hein? uma pessoa da área de lógica, como eu, e um cara da área de biologia. Legal, que eu acho que tem que trabalhar junto essas áreas. Sim. Né? Aliás, a medicina Momento precisa fazer muito ciência isso. com o Engiléu, hein? Vamos fazer isso aí. Já convidei o Eli. Já convidei o Eli. Quando ele vier pra cá, a gente vai fazer isso aí. E quem mais você queria entrevistar, Léo? Queria conversar Cara, ali? tem muita alguém? gente. Eu já vi, por exemplo, o biólogo Henrique. Eu queria conversar com ele. É o do Kratos lá? Isso. Que Legal, pô. Queria conversar com ele. Quem mais, cara? Ele tá sempre aqui em São Paulo, né? Ele é do Rio de Janeiro. Ah, ele é do Rio de Janeiro? Parece que ele mora no Arraial do Cabo, se eu não me engano. Entendi. Mas queria muito conversar com ele, nunca Vou mandar uma mensagem Eu pra ele. gosto, porque é áreas que eu entendo pouco, então é que... Eu trabalhei, por exemplo, com o pessoal da Santa Casa, uma época na área de caracterização de prótese. De prótese não, de suportes metálicos, né? E a gente vê que falta muito isso. Eu trabalhei uma época com o pessoal da área odontológica. Tem vários dispositivos que eles usam, até para extrair dente e tal, que foram eles que meio que desenharam. E não são as melhores pessoas do mundo pela formação para fazer isso. Sim. Então, até para a medicina avançar, para a odontologia avançar mais do que já está avançando, né? É só ver, por exemplo, a área de construção civil. Vai numa loja de construção civil da vida. Você vai ver as soluções para casa que tem. Antes você precisava quebrar a parede para passar um fio para ter uma tomada nova. Agora é uma fita, né? Uma fita, não precisa mais. Se você ficar 2 anos sem ir, quando você vai lá, é tudo você novo. Não vai entender. É tudo novo. Então tá. Verdade. Por quê? Porque é o pessoal. E é várias tintas, né, Léo? Monte. Então, mas é o pessoal de engenharia trabalhando nisso. Então, o pessoal de engenharia, o pessoal de medicina precisa trabalhar com o pessoal de engenharia. O pessoal de odontologia precisa trabalhar com o pessoal de engenharia. Tá? O pessoal até esqueci o nome agora, que tinha até a faculdade lá disso, de fisioterapia, precisa trabalhar com o pessoal de engenharia. Aí, porque é o seguinte, eu tenho a solução, a área de engenharia, ela tem uma solução, mas ela não conhece os problemas. Então, a partir do momento que ele me traz... Eu lembro que eu conversei com o pessoal de fisioterapia, e eles estavam fazendo lá uma luva adesiva que era muito legal, quase não atrapalhava, pessoas que tinham LER, problema na articulação, né? E aí você colocava isso por cima da mão e você fazia esse esforço e o esforço de volta o material fazia. Ela, então, mas a gente tá tendo problema porque a pessoa quer nadar, então o material não pode molhar e não pode oxidar e a gente não acha material para isso. Ela falou, eu falei, mas esse é o seu problema? Eu posso te falar 10 materiais agora que resolvem esse problema. Entendeu? Então eles não têm esse conhecimento do que pode resolver o problema deles e eu não tenho o conhecimento do problema que eles têm. Então precisa eles fazer... não falam pra ninguém, falam. Não, porque as áreas são fechadas, né? As áreas áreas são fechadas. Então isso é uma coisa que eu sempre briguei lá na universidade e nunca consegui fazer. Por exemplo, o TCC do pessoal de engenharia mecânica. É o pessoal de engenharia mecânica que faz. E eu falo, a gente tem que fazer um TCC do pessoal de engenharia mecânica com o pessoal de fisioterapia. A gente tem que juntar essas pessoas pra fazer um TCC. Aí vai aparecer coisa legal. Cara, o que eu já cansei de brigar por coisa e... Imagina. A universidade tem muito ego, sabe? É um negócio bem... A liturgia do cargo, parece, né? A liturgia é importante. Eu gosto da liturgia. Se fosse esse problema, a liturgia eu acho importante. Eu acho que tem que existir. Mas o ego, né? Então a ideia não foi minha, então não vamos pôr. Então não vou colocar pra frente, né? Então tem muito isso. Invista em prata com a Real. Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele tá cheio de prata dentro. E você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo